Você acredita que escuta sua alma, mas na verdade, a maior parte do tempo, o que você ouve é o eco do seu próprio ego disfarçado de verdade. Ele fala alto, impaciente, com medo de perder o controle. Sua alma, ao contrário, sussurra. E o problema é que o mundo moderno treinou você para confundir ruído com sabedoria e pressa com direção. Rumi dizia: a voz da alma é suave, mas quando você se aquieta, ela se torna o som mais nítido do universo. E é justamente por isso que muitos nunca escutam, porque tentam ouvir a alma sem antes silenciar o tumulto interior. O ego quer dominar o diálogo, quer respostas imediatas, quer controle. A alma, no entanto, quer comunhão, quer presença, quer amor. Escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz da minha alma. Isso ativa a energia da entrega consciente. E se quiser se aprofundar nesse caminho com mais práticas sufi, torne-se membro do canal e mergulhe comigo nesse jardim interior. Imagine agora que dentro de você existem dois mundos, o do ruído e o do silêncio. No mundo do ruído, o ego se alimenta das comparações, dos medos, das lembranças que insistem em dizer: você não é suficiente. No mundo do silêncio, a alma dança com o divino, como um derviche que gira não para sair do mundo, mas para dissolver as fronteiras entre si e o todo. O método de Rumi para ouvir a alma começa com o mais difícil dos gestos: parar de lutar contra o silêncio. Ele dizia que o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo o mais é tradução imperfeita. Quando você ousa entrar no silêncio, algo dentro de você começa a lembrar quem realmente é. Mas o ego não quer que você lembre. Ele teme desaparecer. Por isso, quando você tenta meditar, respirar, aquietar-se, ele grita mais forte, com pensamentos, dúvidas, urgências. Ele te faz acreditar que o desconforto é um sinal de que algo está errado, quando, na verdade, é o sinal de que algo está despertando. O ego é como uma criança com medo do escuro, e o silêncio é o quarto escuro onde o divino te espera. Rumi ensinava que, quando o ego grita, você deve dançar com paciência até que ele se canse de resistir. É nesse instante, quando a mente se entrega, que o coração começa a falar. Sente isso agora. Feche os olhos por um instante e imagine o som de um tambor distante, batendo dentro do seu peito. Essa é a batida do seu coração, tentando alinhar-se com o ritmo da alma. O método sufi não exige perfeição, exige presença. Você não precisa eliminar o ego, apenas aprender a deixá-lo descansar. Quando o ego vê que você não o alimenta mais com atenção, ele se dissolve na luz da consciência, e o que resta é pura quietude. Nesse ponto, a alma começa a se revelar. Ela não fala com palavras, mas com sensações, intuições, sincronicidades, sutilezas que o pensamento não consegue traduzir. Rumi dizia: entre o certo e o errado há um campo. Eu te encontrarei lá. Esse campo é o espaço onde o ego não domina e a alma não precisa gritar. É o espaço do meio, onde você se reconcilia com o que é. Ouvir a alma é deixar de buscar respostas externas e começar a sentir a vibração do que é verdadeiro dentro de você. Não é uma técnica, é uma entrega. A mente busca lógica, a alma busca união. E a união acontece quando você para de tentar entender e começa a se permitir sentir. Perceba agora. Quantas vezes você confundiu a voz do medo com a voz da intuição? O medo diz: não vá, vai dar errado, você não está pronto. A alma diz: confie, há um propósito, siga a leveza. São tons diferentes. E Rumi dizia que a diferença entre eles é o perfume. O medo tem o cheiro do fechamento, a alma tem o aroma da liberdade. Quando algo é da alma, há uma expansão sutil no peito, uma suavidade no olhar, uma calma silenciosa. Quando é do ego, atenção, pressa, esforço. Aprender a ouvir a alma é aprender a cheirar o invisível, a sentir a energia por trás de cada escolha. Mas como fazer isso em meio ao caos diário, às vozes internas e externas que competem pela sua atenção? O segredo sufi está em transformar cada ação simples em uma oração. Quando você bebe água com presença, você ouve. Quando respira com consciência, você ouve. Quando escuta alguém sem planejar sua resposta,
você ouve. Porque a alma não está em outro plano. Ela está aqui, no instante presente, só que encoberta pelo barulho do pensamento. O método de Rumi é o retorno ao agora, como quem volta para casa. Ele dizia: o que você procura também está te procurando. Isso significa que enquanto você tenta ouvir a alma também está tentando ser ouvida. O encontro acontece quando o ruído cessa. O ego é como um tradutor impaciente que interrompe a mensagem antes dela terminar. Por isso, quando o pensamento vier, não lute contra ele. Apenas diga internamente: eu te vejo. Essa é a prática sufi da observação silenciosa, o olhar sem julgamento, que dissolve o poder do ego sem violência. A alma não precisa vencer o ego. Ela o abraça até que ele se renda. E quando isso acontece, surge uma paz que não depende de circunstâncias. É a mesma paz que Rumi descreve em seus poemas quando diz: o mar não teme a tempestade, porque é o próprio mar. A alma é o oceano, o ego é a onda que se acredita separada. Ouvir a alma é lembrar que você é o oceano inteiro e que a onda não precisa provar nada. Há uma dança interna acontecendo em cada ser humano. O ego gira para fora, buscando aprovação, segurança, sentido. A alma gira para dentro, buscando união, silêncio, essência. O sufismo é a arte de girar entre esses dois mundos até que eles se tornem um só. A dança dos derviches é apenas o símbolo externo desse movimento interior. Quando você gira em silêncio, o ego perde o chão e a alma assume o centro. O movimento se torna prece, mas cuidado, o ego é astuto. Ele pode até se disfarçar de buscador espiritual, dizendo que quer ouvir a alma, mas no fundo quer apenas se sentir especial. O verdadeiro caminho sufi é humilde, anônimo, silencioso. O mestre Rumi nunca buscou ser seguido, apenas ser esquecido dentro da experiência divina. Quando você realmente começa a ouvir sua alma, o eu que busca desaparece, e o que resta é pura presença, puro amor. O amor, no sufismo, não é um sentimento, é uma frequência. É o estado de consciência onde tudo é visto com compaixão. Rumi dizia que, quando o amor fala, a alma entende todas as línguas. Por isso não se trata de decifrar mensagens místicas, mas de vibrar na mesma energia do que é verdadeiro. Quando o ego grita, ele fala em escassez. Quando a alma sussurra, ela fala em abundância. Agora perceba algo. E se o ego não fosse o inimigo, mas o mestre que ensina você a voltar para o coração? Cada vez que ele grita, ele te mostra o quanto ainda não confia. E cada vez que você o escuta, sem se identificar, você cresce. O silêncio não é a ausência de som. É o espaço onde tudo se torna audível. Ouvir a alma é, portanto, um treino de amor. O amor de permanecer presente mesmo quando o ego se desespera. Rumi dizia que a alma fala apenas quando o coração está macio. Então, se o seu coração ainda está duro, é porque você o protegeu por medo de sentir. E ouvir a alma exige sentir. É nesse sentir que a cura acontece, sem esforço, sem método complicado, apenas com a honestidade de estar aqui. Você consegue perceber quantas vezes na sua vida tentou ouvir o divino com pressa, como se o universo fosse um atendente ocupado? Rumi sorriria e diria: não é o universo que está ocupado, é você que está com medo de se calar, porque no silêncio, o que emerge é a verdade. E a verdade nem sempre agrada ao ego. Por isso, o método de Rumi não é sobre escutar algo novo, é sobre lembrar o som que sempre esteve aí. O som da alma não é uma voz separada, é o próprio som da existência dentro de você. Quando você o reconhece, tudo muda de lugar. A dúvida se dissolve, o tempo desacelera, o amor se torna natural. E talvez, nesse exato momento, algo em você esteja começando a ouvir. Não com os ouvidos, mas com o coração. Então me diga, o que você sente quando tudo dentro se silencia? A maioria das pessoas pensa que ouvir a alma é um ato de calma, quando na verdade é um ato de coragem, porque ouvir a alma é o mesmo que se despir diante do invisível. A alma não fala para te confortar, mas para te revelar o que você tenta esconder até de si mesmo. É por isso que tantos fogem do silêncio, porque o silêncio mostra o espelho que o ego tenta quebrar.
O método de Rumi começa justamente aí, onde você decide parar de correr de si e olhar o que ainda não suportou ver. Ele dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Escutar a alma é permitir que a ferida fale, sem medo de que ela te destrua, porque o que ela diz é sempre o caminho de volta à inteireza. Há uma verdade simples que o ego não entende. A alma não precisa ser buscada, apenas ouvida. Tudo o que você procura já vibra dentro de você. Mas o ego quer mapas, técnicas, fórmulas. A alma quer entrega. Ela não se manifesta quando você exige. Ela floresce quando você confia. E é por isso que, muitas vezes, nada acontece quando você tenta meditar, porque a tentativa ainda vem da mente, e o coração não tenta, ele se rende. O sufismo chama esse estado de tawakkul, a confiança absoluta. Quando o coração confia, ele se torna transparente, e o divino fala através dele sem resistência. E o mais curioso é que a alma nunca está em silêncio total. Somos nós que estamos surdos. O ego é como uma tempestade que confunde o som da chuva com o trovão. A alma é a chuva, suave, constante, insistente. Se você aprender a escutar com o corpo e não com a mente, perceberá que ela está sempre dizendo algo. Nas sensações sutis, nas coincidências, no instante em que o tempo parece parar. Rumi dizia que a alma fala em linguagem simbólica. O universo inteiro é o seu alfabeto, mas o ego só entende o literal e por isso vive perdido na superfície. Existe um segredo que os mestres sufis guardavam em suas práticas. O som da alma é um som sem ruído. Não há voz, não há palavra. A vibração. Quando o coração entra em silêncio profundo, essa vibração se torna audível como um pulso. É o som da criação dentro de você. Não é um mistério externo. É o próprio sim que o universo disse quando te criou. E esse sim continua ecoando, pedindo para ser lembrado. Ouvir a alma é se alinhar novamente com esse som primordial. O som que o ego tenta abafar com as preocupações, com o medo, com a pressa. Rumi dizia que a alma nunca discute. Ela apenas chama. E quanto mais você resiste, mais alto ela chama. Não com palavras, mas com experiências. As situações que se repetem, as dores que insistem, os encontros que parecem coincidência, tudo é a alma tentando te conduzir de volta. Mas o ego interpreta como azar, injustiça, destino cruel. E ao fazer isso, ele perde a mensagem. O que parece punição é, na verdade, convite. O que parece fim é, na verdade, passagem. A alma fala através do que o ego rejeita. Sabe o que é mais transformador? Descobrir que você nunca precisou vencer o ego. O sufismo ensina que o ego não deve ser destruído, mas purificado, porque ele é como o barro que envolve o ouro. Quando você remove as impurezas, o ouro brilha, e esse ouro é a consciência. O ego é a matéria que te permite existir no mundo. A alma é o que te conecta ao invisível. O erro está em deixar o barro comandar o brilho. Quando o ego governa, a alma adormece. Quando a alma guia, o ego se torna servo da luz. O que a maioria chama de voz interior é, na verdade, o ruído do medo disfarçado de razão. O medo tem um tom urgente, ansioso, limitado. A alma, quando fala, traz uma serenidade que transcende o entendimento. Mesmo quando a mensagem é desafiadora, há paz. É o que Rumi chamava de o fogo que não queima, a chama divina que purifica sem destruir. Quando você aprende a reconhecer essa vibração, a confusão cessa e o ego, sem palco, começa a silenciar naturalmente. Mas há um paradoxo divino. Quanto mais você tenta calar o ego, mais alto ele grita. O segredo está em não lutar, mas observar. Quando você observa sem reagir, sem acreditar em cada pensamento, algo muda. O ego se alimenta da sua reação. Sem ela, ele se desfaz. Rumi ensinava que o verdadeiro silêncio não é o silêncio dos lábios, mas o silêncio do julgamento. Só quando você para de julgar o que sente, começa a ouvir o que o coração quer te mostrar. E aqui está uma revelação que o buscador espiritual raramente entende. Ouvir a alma não é sobre se sentir bem, é sobre se tornar verdadeiro. Às vezes,
A alma vai te conduzir por caminhos desconfortáveis, porque é ali que está o ouro escondido. Rumi dizia que Deus te quebra o coração novamente, e novamente até que ele fique aberto o suficiente para caber o mundo inteiro. A dor, quando acolhida, é o idioma secreto da alma dizendo: há mais de você que ainda não nasceu. O caminho sufi é o oposto da fuga, é o retorno. Retornar ao que foi esquecido, ao que ficou soterrado sob as máscaras. O ego é a máscara que te protegeu, mas agora sufoca. Ouvir a alma é retirar, camada por camada, tudo o que você não é. Não se trata de adicionar nada novo, mas de permitir que o que já é venha à tona. Quando você para de buscar iluminação e começa a se despir da ilusão, a luz aparece sozinha. O silêncio não é vazio. O silêncio é o berço onde a alma canta. Só que você só o ouve quando para de tentar controlar o som. O ego quer definir o que é espiritual. A alma apenas vive o sagrado em tudo. Comer, andar, respirar. Tudo pode ser oração se for feito com presença. E nesse ponto, o ego começa a se confundir, porque ele esperava rituais grandiosos, não o simples ato de existir com consciência. O método de Rumi ensina que ouvir a alma é o mesmo que se apaixonar de novo pela vida. Não a vida que você deseja, mas a vida que está diante de você, agora. O ego vive de expectativas. A alma vive de aceitação. A aceitação não é resignação, é liberdade. Quando você aceita, o ego se dissolve porque perde o que resistir. E nesse instante, o som da alma se torna claro como o vento que passa sem esforço. E há algo que ninguém te conta. A alma não precisa ser ouvida apenas em meditação. Ela fala em meio ao trânsito, no olhar de um estranho, no cansaço do fim do dia. Porque ela é a própria vida te chamando de volta à presença. Rumi dizia que o sagrado não está em templos, mas no coração que se abriu. Se o coração estiver desperto, até o caos vira oração. O ego grita para te manter seguro. A alma sussurra para te fazer livre. E entre o grito e o sussurro, existe o instante em que você escolhe quem ouvir. É ali que a alquimia acontece. Ouvir a alma é o ato mais revolucionário que um ser humano pode fazer. Porque quem escuta a alma não obedece mais aos padrões invisíveis do medo coletivo. Ele dança no meio do fogo e ainda assim sorri. E curiosamente, quanto mais você ouve a alma, menos você precisa provar qualquer coisa. O ego precisa de vitórias, a alma precisa de sentido. O ego busca reconhecimento, a alma busca unidade. O ego coleciona certezas, a alma ama o mistério. E quando o mistério é aceito, o sofrimento começa a se transformar em sabedoria. O método de Rumi não é linear. Ele não te leva do ponto A ao B. Ele te faz girar. Girar até que não haja mais ponto algum, apenas o centro. O centro é o coração desperto, onde o ego e a alma dançam em harmonia. A dança é a oração do corpo que se lembrou de que é luz. Mas e se o ego não for algo a ser vencido? E sim o próprio portal que te leva à escuta da alma? Porque é através da fricção, da resistência, da dor, que você aprende a perceber o contraste. Sem o ruído, não haveria silêncio. Sem o grito, o sussurro não seria ouvido. Talvez o ego seja o mestre disfarçado que prepara o ouvido do coração. Rumi dizia que o verdadeiro ouvinte não é aquele que entende, mas aquele que se transforma. Porque ouvir a alma não é acumular conhecimento. É morrer para o velho a cada instante. O som da alma é o som da renovação, o chamado constante para recomeçar. E agora, enquanto você respira, pergunte-se: será que o grito que você ouve é realmente do ego? Ou é a alma tentando ser notada por trás dele? Ouvir a alma não é sobre silenciar o ego, é sobre enxergar através dele. Porque o ego não desaparece com força, mas com luz. Quando a consciência se acende, o ego não tem mais sombra para se esconder. E o curioso é que, quanto mais você tenta empurrá-lo para longe, mais ele se aproxima. O sufismo ensina que tudo o que é rejeitado se fortalece e tudo o que é acolhido se transforma. Então, ao invés de lutar contra o ego, olhe-o com compaixão. Ele é a casca que protegeu a semente até o momento da germinação. Agora,
O que antes te defendia se torna o obstáculo. Mas o obstáculo não é o inimigo. É o sinal de que você está no limiar da escuta verdadeira. A alma fala no mesmo idioma que o silêncio e é por isso que poucos entendem. Todos querem ouvir algo, quando o segredo é sentir o que não pode ser dito. Rumi dizia que a verdade não está nas palavras, mas entre elas. O espaço entre uma respiração e outra, entre um pensamento e o próximo, é ali que o divino sussurra. Mas o ego vive da pressa. Ele não tolera espaços vazios, porque o vazio ameaça sua existência. Então ele te empurra de pensamento em pensamento, sem pausa, para que você nunca ouça o som que está por trás de todos os sons. O método de Rumi é o oposto. É o mergulho nesse intervalo, onde o tempo não manda e o coração governa. Ouvimos a alma quando paramos de tentar entender o mistério. O ego quer lógica, a alma quer presença. E a presença é a única chave que abre o cofre do invisível. Quando você está totalmente aqui, sem fugir nem antecipar, algo começa a vibrar em outra frequência. É o chamado. E esse chamado não vem como um comando, mas como um magnetismo. Ele te puxa de dentro para dentro. É como se o próprio universo respirasse através de você, e por um instante, você lembrasse o que sempre soube, que não há distância entre você e o sagrado. Rumi dizia que o ego é o véu que cobre o espelho da alma. E cada vez que você julga, se compara ou resiste, o espelho embaça. Mas quando você observa sem tentar mudar nada, a névoa começa a se dissipar. Não é um esforço, é um retorno. A pureza nunca foi perdida, apenas esquecida. O que você chama de trabalho espiritual é, na verdade, um processo de lembrança. Você não está se tornando algo novo, está lembrando o que já é. E é nesse lembrar que o grito do ego começa a soar como um eco distante, até se fundir ao silêncio. Há uma armadilha sutil. O ego pode se disfarçar de alma. Ele pode repetir frases espirituais, usar palavras doces, parecer desperto. Mas há um teste infalível. A voz do ego cria tensão. A voz da alma cria espaço. O ego diz, eu preciso mudar. A alma diz, eu já sou. O ego fala de falta. A alma fala de plenitude. O ego exige. A alma convida. Aprender a distinguir é um treino de vibração, não de raciocínio. Porque a alma não usa argumentos, ela usa frequência. Você pode ouvir a alma agora mesmo. Feche os olhos, inspire e sinta onde o corpo contrai. Essa contração é o ego se defendendo. Agora, sem forçar, respire dentro dela e diga mentalmente, eu vejo você. Essa simples presença já é o início da escuta, porque a alma começa a se manifestar quando se sente segura para falar. E segurança para ela é quando você para de se julgar. Rumi dizia que o amor é a linguagem que a alma entende, e o julgamento é o idioma que a faz se calar. Mas o amor de que Rumi fala não é o amor emocional, é o amor essencial, o estado de quem já não precisa de nada para se sentir completo. Esse amor não busca, não exige, não calcula, ele apenas é. Quando a mente se cala nesse amor, a alma canta, e o canto da alma não tem melodia linear. É um som circular como o giro dos derviches. É a dança do centro. A alma não fala em linha reta, ela fala em espiral, conduzindo você de volta a si mesmo cada vez mais fundo, cada vez mais simples. A mente busca respostas, mas a alma revela presença. E presença não é pensar no agora, é desaparecer nele. É quando o observador e o observado se tornam um só. Nesse ponto, o ego perde o chão porque ele só existe na separação. Quando a unidade é percebida, o ego não tem função. E é nesse instante de dissolução que o verdadeiro ouvir acontece. Ouvir a alma não é captar uma mensagem, é se tornar o espaço onde a mensagem nasce. O método de Rumi é o da inversão. Ele te mostra que, quanto mais você tenta controlar, menos escuta. E quanto mais se rende, mais clareza surge. É por isso que o sufismo não é uma doutrina, mas uma experiência. Ele não te ensina a pensar sobre Deus, mas a ser engolido por ele. Ouvindo a alma, você deixa de buscar o divino fora e começa a reconhecê-lo em cada gesto, em cada batida do coração. O ego ora para o céu, a alma ora respirando.
Rumi dizia que o maior ruído do mundo é o ruído da mente tentando entender o amor. O amor não é para ser entendido, é para ser vivido, e viver o amor é o mesmo que ouvir a alma, porque quando o amor fala, o ego se curva. O amor é a única força que o ego respeita. Ele pode discutir com ideias, lutar com crenças, mas diante do amor, ele se cala. E é nesse silêncio que a alma encontra espaço para se expressar. Mas há algo ainda mais profundo. A alma não quer te guiar para o alto, ela quer te mergulhar para dentro. O caminho não é ascendente, é descendente. É o retorno ao chão, à raiz, ao real. O ego busca o céu, a alma busca o centro. O céu é idealização, o centro é verdade. Por isso, o método de Rumi é radicalmente humano. Ele te ensina a encontrar o sagrado na poeira, na queda, no erro. O ego quer ser luz, a alma sabe que já é. A maioria tenta escutar a alma com a mente, e por isso falha. É como tentar sentir o vento com os olhos. A alma não se entende, ela se percebe. E essa percepção não vem da análise, vem da entrega. Quando você relaxa o corpo, desacelera o pensamento e sente a vida pulsando, sem tentar interferir, algo em você desperta. E esse algo é a própria consciência observando a si mesma. Esse é o ponto onde Rumi dizia: a lâmpada não precisa procurar o fogo, ela é o fogo. Há um instante mágico quando o ego finalmente se cansa de lutar. É o momento em que você percebe que não há nada para consertar. A alma não pede reparo, pede lembrança. A paz que você busca já existe, só está coberta por camadas de ruído. E quando o ruído se dissolve, o silêncio que surge não é vazio. É o som do universo respirando dentro de você. O som do eu sou, sem nome, sem forma, sem esforço. Mas o ego não entende o silêncio, então ele tenta preenchê-lo com conclusões. O truque é não cair na armadilha da explicação. A alma não quer ser explicada, quer ser vivida. E viver a alma é agir a partir do coração mesmo quando a mente não entende. É responder à vida com confiança, não com controle. O ego quer certeza, a alma quer movimento. E quando você começa a agir movido pela alma, o mundo muda de textura. As pessoas parecem as mesmas, mas a energia é outra. As coisas deixam de ser obstáculos e passam a ser espelhos. Tudo começa a falar contigo. O vento, o silêncio, o olhar de alguém. É a existência inteira respondendo ao teu despertar. O método de Rumi transforma a vida comum em poesia viva. Porque onde há consciência, tudo é arte. A alma não é uma voz isolada dentro de você. É a voz de tudo. Quando você a escuta, não há mais separação entre dentro e fora. O que você sente dentro é o mesmo que vibra nas estrelas. Esse é o segredo sufi. O micro e o macro respiram no mesmo ritmo. Ouvir a alma é alinhar-se com o batimento do cosmos. E é por isso que, quando você realmente escuta, tudo se torna sincrônico, como se a vida conspirasse em silêncio para te lembrar da unidade. Mas há um ponto que poucos percebem. A alma não fala apenas quando você está em paz. Ela fala sobretudo quando você está em crise, porque a crise é o grito da alma pedindo espaço. O ego chama de colapso, a alma chama de parto. O que parece desmoronamento é, na verdade, expansão. A alma precisa romper a casca do ego para nascer em consciência. E talvez agora, enquanto você lê, sinta algo se mover dentro. Uma presença, uma lembrança, um chamado que não vem da mente. Isso é a alma te tocando, lembrando que ela nunca parou de falar. A questão é, você está pronto para escutar o que ela tem a dizer quando o grito do ego finalmente se calar? Antes de seguir para o silêncio das últimas palavras, deixa que uma semente seja plantada. Comenta agora, como selo místico da tua jornada: eu silenciei para ouvir a alma. Este será teu voto invisível, tua forma de dizer ao universo que algo em ti despertou, mesmo que ainda não saibas nomear. Essa frase é a tua chave vibracional, um pacto silencioso entre tua alma e o amado. O deserto que parecia vazio agora floresce. Porque o vazio nunca foi ausência, foi preparação. O silêncio que te inquietava era apenas o prelúdio de um chamado. A alma não grita, ela toca.
e ao ser tocado, o coração entende o que a mente jamais compreenderia. É nesse espaço onde o tempo se dissolve e a respiração se torna oração, que o mistério se revela como amor puro. O ego procura um som. A alma responde com luz. Rumi dizia que quando o coração se abre, até o vento se torna mestre. Agora tudo o que te cerca fala a língua do invisível. A dor que um dia te pareceu castigo era, na verdade, uma iniciação. Cada lágrima era um espelho líquido refletindo o amado te chamando para casa. Nada foi perda. Tudo foi retorno. O fogo que queimou tuas certezas era o mesmo que forjava tua escuta. E quando a mente se rende, o coração começa a traduzir o indizível. O vazio, que parecia o fim, se revela como o ventre do início. Porque no caminho sufi, tudo é círculo, e o ponto final é apenas o portal de uma nova frase divina. Agora, entrega o ouro. Ouvir a alma não é um ato, é um estado. É o instante em que o eu desaparece e só o ser respira. É quando o amor não é mais buscado, porque se tornou o próprio ar. É quando o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Nesse instante, o amado dança dentro de ti, e o som dessa dança é a tua existência inteira. Seja membro do canal, porque os portais sufis se abrem apenas para quem escolhe caminhar consciente. Receba acesso às palavras ocultas, meditações internas e chaves de sabedoria reservadas aos que desejam mergulhar além do véu. O tempo do chamado é agora, e a jornada começa onde o silêncio te encontra. Inscreva-se neste espaço como quem cruza o limiar de um templo invisível. Aqui, cada vídeo é uma prece e cada ensinamento uma pétala da mesma rosa. O amado ainda dança. E talvez, se você permanecer em silêncio por um instante, perceba que o ritmo dessa dança é o mesmo do seu coração.